Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela Match apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante, juntos mais uma vez, dessa vez com Felipe Ribeiro, um grande especialista em fundos imobiliários, vai ensinar muito para a gente. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo, irmão. Tudo bem, prazer aí estar com vocês aqui, uma alegria poder falar com o seu público, viu, meu xará? Beleza, xará, começa dizendo aí o que é que você faz da vida, irmão. Vixe Maria, vamos lá. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa empolgada, tá? Então, eu sou uma pessoa empolgada com, com diversos assuntos, né? Mas o que eu tenho ficado mais dedicado nos últimos anos aí são fundos imobiliários, né? E CRIs. Têm sido meus dois focos nos últimos 10 anos. E aí, obviamente, eu comecei a me identificar com securitização no geral, né? Não só com CRI, não só com o CRA, não só com o FDIC, como um crédito estruturado num geral, né? E fundo imobiliário foi uma oportunidade que apareceu de ser o gestor de um dos maiores fundos, né? Que na época era o Veritá. E aí eu me apaixonei mais ainda por controles, por processualização, por automação, enfim. Então a gente... Cara, aproveitando isso aí, na vida de um gestor, quais são as posições que tem? Se fosse um time de futebol, né, a equipe é dividida como? Vamos lá, então, vamos dizer que fosse uma empresa, né, o time de futebol. Então, o fundo imobiliário, ele vai ter um administrador, que é como se fosse o técnico, vamos dizer assim, e ele vai ter o gestor, que ele é o capitão, é ele que está no campo,
ele vai coordenar o time no campo, na prática, no dia a dia. Perfeito. Então, tem esses dois papéis principais, e aí dentro do time da gestão, você vai ter o gestor, que ele vai olhar para o fundo imobiliário no geral, então ele vai olhar, vamos dizer assim, para macroeconomia, para juros, para dólar, para setor, para, vamos dizer assim, coisas mais macro, né? E junto com o comitê, eles vão olhar especificamente cada um dos casos que vão estar dentro do fundo, seja um fundo de tijolo, seja um fundo de fundos, ou seja um fundo de CRIs, tá? Então, e aí ele vai ter, né, assim, o zagueiro, né? O zagueiro é aquele analista que vai estar cuidando, fazendo o acompanhamento, né? Então, ele vai acompanhar o atacante do outro time, vamos dizer assim, né? Ele vai acompanhar para não tomar gol, ou seja, para não tomar default, para não tomar inadimplência, que mais? Para não sofrer atraso, para que aquele prédio que eles têm, o fundo imobiliário, não sofra nenhum tipo de vacância, né? E ele vai ter também os atacantes, que vão ser aquelas pessoas que a gente chama de originadores, né? Pode ser um originador mais comercial, né, que tenha mais contatos, ou ele pode ser um originador mais técnico, né? Que ele vai conhecer mais profundamente a parte técnica das estruturas, ou o que aquela região pode propiciar, ou o que aquele prédio pode propiciar para novos inquilinos, ou o que aquele dinheiro pode propiciar para novos devedores, né? Então, Felipe, eu diria que são basicamente esses três, uma tá? dúvida que eu tenho é a seguinte: eu já percebi que tem fundos que têm uma originação interna, toda feita dentro de casa, e tem fundos que, ao Uhum, contrário, querem fazer todo externo, e boa parte que é mista ali. Né? uhum. Por quê? O que é que leva um fundo a querer fazer ela interna e outro a fazer mais no mercado? Eu acho que daí são questões de estratégia, tá? Assim, na minha visão, para fundo de CRI especificamente, é necessário sim ter uma originação própria, seja o próprio gestor e o próprio, entre aspas, a placa do fundo, né? Dizendo como que isso vai acontecer, ou um time de originação. Porque o que acontece? Uma coisa é um gestor sentado na cadeira dele, lá na Faria Lima, esperando chegarem os CRIs, ou esperando chegar novas operações para logístico, enfim, né, para diversos tipos de operações. Outra coisa é ter uma equipe de campo, né, o atacante, indo atrás de novos inquilinos, de novos prédios, de novos CRIs, de novas regiões geográficas, né? Então, o meu entendimento e o que eu tenho visto acontecer é que quem tem o dinheiro tem a condição de originar melhor, né? Então, quem está com um fundo maior tem condição de originar melhor. Agora, vamos dizer que acontece o seguinte, né? O gestor, ele tem uma rede de contatos muito boa, e aí as operações chegam para ele também, tá? Então, a Ambima, ela fez um levantamento no ano de 2020, que 67% dos CRIs de mercado naquele ano tinham sido alocados em fundos imobiliários. O que quer dizer isso para mim, tá? Além de ser um número muito representativo, né, que no final do dia as securitizadoras elas estão dependendo dos fundos imobiliários, também é que essa originação também está acontecendo muito forte, né? Não é que antes esse bolso não existia, é que esse bolso começou a originar novas operações e aí, vamos dizer assim, só vai, mostra para a securitizadora estrutura tudo, depois volta para o fundo, né? Então, é um assunto muito importante, tá? Principalmente para CRIs, mais do que para fundos de tijolo e fundo de fundos. Cara, você vai falando das coisas e eu vou pegando no ar aqui e vou tendo curiosidade, tá? Você mencionou muito rápido aí a questão de que tem alguns fundos que têm valores maiores, né, disponíveis e teria alguma vantagem. Eu queria saber o contrário para você. Quais são as desvantagens de um fundo muito grande, que tem 1 bilhão e meio, 2 sob gestão, enquanto que tem um fundo ali de 100 milhões, tem alguma vantagem de ser pequeno nesse mercado ou é só desvantagem, né? E qual é a desvantagem do cara ser grande, de chegar lá? Vamos lá. Eu vou começar pelos pequenos, tá? Então, um fundo pequeno, ele tende a ter vamos dizer assim, um tempo maior para todas as operações, né? Porque existe uma regulação que ela impede que tenha mais de 10% do fundo em determinadas operações. O que isso significa? Que no final do dia,
fundos pequenos, eles vão ter uma concentração maior, né? Porque existe um limite de custo por operação, né? Não dá para fazer uma operação menor que 10, por exemplo, né? Então, para fundo de CRI tem essa dificuldade. Para fundos de fundos é mais fácil, porque os fundos estão no mercado, e o fundo de tijolo, você pode ter um ativo só, então não é um problema. Agora, quando você vai para um fundo muito grande, e você tem 50, 70, 80, 100 operações dentro daquele fundo, você tem o trabalho do acompanhamento. E aí, vamos dizer assim, né, a gente não sabe se está sendo feito aquele acompanhamento do jeito que deveria ser, conforme era um fundo menor, talvez, tá? Eu sei que tem fundos que fazem, e eu sei que tem fundos que eu não sei, né? Eu não consigo afirmar com segurança. Mas, vamos dizer assim, em breve, muito em breve, vai ter alguma ferramenta, tanto para desenvolvedores, incorporadores, administradores de hotéis, enfim, verem as informações dos CRIs. Hoje é algo nebuloso. Se você procura o que é CRI no Google, vem 3, 4, 5 resultados antes de mostrar um CRI. Se você procurar como fazer um CRI, ele vai mostrar um prato de comida, que eu não sei de onde é esse prato, antes de mostrar como que um empreendedor ele pode ter funding através de um CRI, né? Então, é ainda algo, assim, cara, se eu não me engano, o primeiro resultado que tem seguinte, é do governo. Já que a gente finalmente achou uma coisa que o Google não faz bem, eu queria que você respondesse essas duas perguntas que você fez. O que é um CRI, né, e como é que se gera um CRI? Beleza. Essa é uma pergunta que eu gosto de responder, porque eu vi algumas pessoas explicando e eu fui pegando, né, o que as pessoas foram explicando e trazendo o meu jeito de explicar, né? Então, o que é, na verdade, né? E aí fico com a tradução correta da palavra, vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Na década de 70, aproximadamente, tinha uma pessoa nos Estados Unidos, de nome Lewis Ranieri, e que ele trabalhava num banco de investimento, e aquele banco tinha muitos financiamentos à casa própria, né? Que é o que eles chamam de real estate mortgage, que é a dívida da casa própria lá nos Estados Unidos. A hipoteca, né, deles. A hipoteca, né? E essa pessoa, ele percebeu que se ele juntasse milhares daqueles financiamentos e vendesse para investidores, teria interesse daqueles investidores em comprar aquilo. E aí o que aconteceu? Quando ele vendeu para esses investidores, ele fez 1, 2, 3, 10 operações, e aquilo começou a tomar um volume, o mercado começou a fazer mais, aquilo, e aí uma jornalista perguntou para ele, o que você está fazendo? Né? Como é que é esse processo? Explica para a gente, né? E aí, quando ele foi explicar, ele falou assim, eu estou pegando os recebíveis, que são aqueles financiamentos, e estou transformando num título para que os investidores possam comprar. E só que ele falou assim em inglês, né? Então, o que ele falou? Estou pegando os receivables, né, os recebíveis, e estou transformando em um security. Né? Então, estou transformando num título. Essa palavra, quando ele falou para a moça, ele falou, estou fazendo uma titularização, estou transformando num título, que em inglês fica securitization, né? E aí, quando a gente foi trazer para o Brasil, esse nome ficou securitização, que é um nome que não tem raiz no português, né? Tanto que em Portugal e na Espanha, que eles são muito mais, vamos dizer assim, defensores da língua, né? Lá se chama titularização, tá? Então, um CRI, ele é, na verdade, o resultado, né? Ele é um título, né? Em português o nome ficou certificado de recebível imobiliário, e ele, na verdade, ele é o resultado de um processo de transformar recebíveis em títulos. No caso do CRI, é um certificado do recebível imobiliário, né? Poderia ser um título que representasse recebíveis do agronegócio, que seria um certificado de recebíveis do agronegócio. E aí, né, como que faz, né? Como que acontece no Brasil, tá? Então, esse processo, quando o espírito da lei, quando veio para o Brasil, foi justamente isso, né? Inicialmente só para imobiliário, focado no desenvolvimento imobiliário, que na época, né,
foi em 97, se eu não me engano, ainda o Instituto do Alienação Fiduciária, ele não existia, né? E assim, como com força, né? Porque tinha a hipoteca, que é muito ruim de executar. Então, veio na sequência a alienação fiduciária, que também a própria lei que criou o patrimônio de afetação, logo depois do caso da Encol, né? Então, eu não era consumidor de projetos da Encol, mas eu lembro do plano 8 ou 80, né? Então, com o patrimônio de afetação, a securitizadora também passou a ter um patrimônio separado para cada um dos CRIs. E aí, como que faz o CRI, né? Então, a lei, ela criou de um jeito que só pode emitir certificado através da securitizadora, justamente para ter esse patrimônio, para uma operação não misturar com a outra, a conta, a auditoria, a contabilidade, né? Então, hoje, né, como você vai dar um Google, você não vai achar uma resposta para isso. Você tem que procurar pessoas que conheçam isso e que possam ser originadoras, né? Então, uma securitizadora é um exemplo, né? Então, você tem que acessar uma securitizadora. Securitizadora, eu tenho aqui um monte de recebível, eu tenho aqui aluguel, eu tenho aqui contratos de compra e venda, tenho venda de multipropriedade aqui, e eu quero que essa carteira, em vez de eu esperar receber em 10 anos, eu quero receber hoje. Eu não vou esperar, né? Então eu vou receber hoje. Isso, na verdade, é ter o acesso ao mercado de capitais. Então a securitizadora, ela vai ser a porta e ela vai entender se aquela operação para de pé, se aqueles recebíveis estão dentro da regulação que existe pela CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários, que ela fiscaliza e regula tudo isso. E aí ela vai encontrar investidores para aqueles recebíveis naquela taxa, para aquele prazo, né? Então, essa negociação, ela acontece através da securitizadora e é ela que traz isso para o devedor, né? Ou para aquela pessoa que está empreendendo ou já tem um empreendimento acontecendo. Eu gosto do assunto, tá? Então, se eu falar muito, você fala, Felipe, segura. Mas a gente está aqui para isso, cara, para aprender um pouquinho contigo. Até falar em essa questão de aprender com você, você lançou um livro agora, né? Só sobre CRI, cara. Como é que foi essa experiência aí? Rapaz, escrever um livro, eu já tinha ouvido falar, né? Desse... Teu filhote. E demorou quanto tempo? Então, eu já tinha ouvido falar que é um processo escrever um livro, né? Que é uma travessia, né? Porque você começa e o livro se muda e o livro te muda, né? Então, eu comecei a escrever o livro no final de 2020. Eu já tinha alguns esboços do que eu queria escrever, como que eu queria escrever. E aí o professor Baroni, que esteve aqui com você num podcast, né? Ele, na live de final do ano de 2020, ele me fez uma intimação. Ele falou, então, ano que vem o Felipe Ribeiro vai lançar o livro, né? Oh, meu Deus, que beleza, né? Então, o que eu fui fazendo, eu fui soltando perguntas no meu Instagram, né? Que além dos projetos que eu faço, também tem o meu Instagram, também tem outras coisas, né? Tem o podcast também. Então, eu fui soltando perguntas para as pessoas e fui fazendo aquele tipo de post carrossel, né? Que chama, que tem 10 imagens e com profundidade, os conteúdos com profundidade, né? Então, eu escrevia um por semana ou 2 por semana, conforme eu tinha tempo também, né? Que eu também tenho 2 filhos, sou casado, moro em outra cidade da que eu trabalho, né? Eu moro em Valinhos, né? Em busca de qualidade de vida, e eu trabalho em São Paulo, né? Então, além da estrada e de tudo isso, do projeto novo que a gente estava tocando na época, eu fui tocando o livro e fui organizando, né? E pedindo para pessoas olharem e verem como é que estava acontecendo, o que estava acontecendo, se estava correto, né? E aí, né, eu fui aos poucos construindo, e em novembro do ano passado teve o lançamento. Foi uma alegria, né, porque é o que você falou, né, quase que um filho, né, porque eu fiquei construindo essa história durante um ano, basicamente, né. Eu me lembro que a gente fez o Adit Invest, eu não sei quando foi, no segundo semestre do ano passado, e você estava lançando, assim, foi na época, mais ou menos, que eu me lembro que você botou uma foto lá com a Flávia e com o Baroni. Foi muito próximo, exatamente. Muito legal.
E assim, ainda não fiz um lançamento do livro físico, né? Fiz só o lançamento do livro virtual, embora já tenha o livro físico. O livro se chama, né, O Guia Definitivo para Entender Fundo Imobiliário de CRI, que hoje, né, no IFIX, que é o índice que negocia os fundos imobiliários na Bolsa de Valores, representa mais de 40% dos fundos imobiliários. Então, é a maior classe, efetivamente. Né? São 3 classes hoje. Né? Quanto era 4 anos atrás? Representava quantos por cento? O levantamento que eu fiz era próximo de 15%. E Felipe, o que aconteceu? Por que esse boom? Vamos lá. Eu fiz no relatório gerencial do fundo que eu fazia a gestão na época, né, o CIRI 11, a gente soltou um estudo falando justamente disso, né, o que está acontecendo com os CRIs e com os fundos de CRI, né. Na nossa visão, o CRI ele é um instrumento muito versátil, né. Outro dia, eu falando com uma pessoa, eu falei que o CRI ele é alfaiataria, né, é tudo agulha, pano e linha, mas cada corpo é de um jeito, cada cliente é de um jeito, cada roupa tem um objetivo diferente, né? E aí a pessoa falou assim, não, é alta costura, né? Eu falei, não, realmente é alta costura, ok. A securitização é alta costura. Então, ele é muito específico, ele pode ser muito específico para cada tipo de necessidade que a empresa tenha. E isso torna ele um produto muito, muito maleável, né? Então, a gente brinca que tem os cribentures, que são CRIs, que são, na verdade, debentures, né? Que estão olhando, na verdade, nem tanto para o lastro imobiliário, estão olhando mais para o lastro corporativo. Tem aqueles que a gente chama de CRIA, que são os certificados recebíveis imobiliários, mas que o lastro ele é muito do agro, né? E aí tem os CRIs de hotel, os CRIs de multipropriedade, de loteamento, de incorporação vertical. Então, assim, ele é um produto que atende muitos setores e ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, quase que uma oferta infinita de CRI. Por que é uma oferta infinita? Dado que você pode atender desde uma empresa que financia home equity, né, que é pegar o dinheiro, pegar uma pessoa que já quitou a sua casa e refinanciar aquela casa, o CRI ele pode atender isso, ele pode atender um desenvolvedor de empreendimentos de prédio Casa Verde Amarela, e ele pode atender o multipropriedade. Assim, é um produto muito amplo. Então, ele passou a ser utilizado por isso, mas, na minha visão, o que aconteceu, que deu mais incentivo a isso, foi que os fundos conseguiram fazer captações consecutivas. Como a Selic estava muito baixa, os fundos de CRI entregando 1,5%, 1,30% ao mês, que equivale a quase 18%, 19% ao ano de dividendos, as pessoas, os investidores queriam entrar nesse fundo. Então, colocavam mais dinheiro lá e eles precisavam investir em novos CRIs. Então, foi uma mistura, né? O produto ele foi, assim, descoberto ao mercado como um todo e, paralelamente a isso, os fundos foram fazendo captações. Então, foi um mix dessas duas coisas. E hoje, que é um momento que está muito difícil, porque a Selic voltou a aumentar para poder captar os fundos, para que os fundos possam captar, os fundos que estão captando são os fundos de CRI. Então, eles continuam aumentando o seu tamanho, continuam dando necessidade de... Eles continuam captando nesse cenário, Felipe? Porque eles entregam próximo ou acima da Selic e são isentos de imposto de renda, é um produto de longo prazo e tem liquidez, ou seja, a pessoa quer sair, ela vende na Bolsa de Valores e vamos dizer assim, entre aspas, resgata aquele valor, né? Bacana. Então, é um produto que também é muito defensivo em relação à inflação também, né? E existem fundos que estão mais ligados à inflação e fundos que estão mais ligados à taxa de juros. Mas, de toda maneira, ele é um produto que eu acabei esquecendo de falar da parte principal, que são os investidores dos fundos, né? Ele é um produto que tem um apelo previdenciário muito forte. Porque como você está criando um patrimônio que ele vai gerar uma renda passiva, só que você não precisa desfazer-se desse patrimônio lá na frente, porque ações, né, de empresas no geral, elas pagam dividendos, mas são dividendos anuais ou semestrais. Alguns só que pagam dividendos mensais.
Fundos imobiliários pagam dividendos mensais, e isso é muito atrativo para a pessoa física, né? Então, quando a pessoa consegue chegar lá na frente com uma carteira de fundos imobiliários, ela tem uma carteira de, vamos lá, sei lá, 2 milhões, mas que vai estar pagando para ela todo mês. Ela não precisa se desfazer, vender uma parte para poder receber aquele dinheiro de volta. Então, é um produto que ele tem várias características que para o brasileiro faz muita diferença, né? Ele tem um apelo imobiliário, que as pessoas gostam, né, de ter ser dono, né, da sua própria casa, ou ser dono de imóveis, né? É uma cultura brasileira, né? Apesar de que o CRI, né, Felipe, ele acaba sendo mais um empréstimo às empresas. É uma dívida. E que ele tem a garantia imobiliária, né, sempre tem garantias envolvidas, né? Mas fala um pouquinho dessa estrutura de garantia dos fundos de papéis, por favor. Falo. Eu dou um curso lá no Clube FII, que é um curso avançado de fundos imobiliários, e uma das partes é só para falar das garantias e das estruturas de reforço de crédito, tá? Então, conforme eu falei, com o advento da alienação fiduciária, ficou muito mais factível fazer operações de longuíssimo prazo para financiar, né, o mercado imobiliário num todo. Então, essa garantia real do imóvel, e aí para que todos possam entender a importância da alienação fiduciária e por que ela passou a possibilitar tanto esse desenvolvimento do mercado. A hipoteca, ela é um processo, quando você vai executar a hipoteca, ela passa por um processo judicial. Tem que passar por um juiz, tem que ter um advogado da outra parte, da UMA, e isso vai negociando, isso às vezes demora 10 anos, 15, 20 anos até resolver, né? A alienação fiduciária não tem processo judicial. Se a pessoa atrasou a parcela do pagamento dela em 90 dias, não apresentou uma negociação, vai chegar uma notificação para ela até o dia 120, no dia 150 do atraso, vai entrar com um processo no cartório e até o 180º dia, que é o dia 180 do primeiro atraso, vai chegar lá uma notificação, olha, você perdeu a propriedade, saia do imóvel. E aí tem pessoas que falam, que não, que é imóvel de família. Não, você tomou um empréstimo e de boa fé você deu como garantia este imóvel. Seja uma empresa dando essa garantia de alienação fiduciária, seja da fábrica dela, seja de um terreno que ela queria desenvolver lá na frente, ou seja uma pessoa que deixou aquela dívida em aberto. Então, assim, é muito rápido. Perante a hipoteca, que são 10, 15 anos, né, são 180 dias para já ter a propriedade, o credor, né, quem deu o dinheiro, e vai para leilão e executa. Então, isso é muito importante. Qual que são as importâncias das garantias? Né? Justamente para o credor se sentir seguro caso aquele devedor não pague aquele valor. Né? Então, a alienação fiduciária, ela resolveu um problema que tinha da alienação fiduciária no Brasil, da hipoteca no Brasil. Tá? E a gente vai para outras garantias. Né? Então, as garantias não reais, né, que são aquelas fidejussórias, que é basicamente palavra, né, assim, aval, né, uma carta de fiança, que é outro falando pelo devedor que pagaria caso ele não pague. E o ponto principal, e é onde eu me especializei, que são os recebíveis. Então, os recebíveis em si, né, vamos dizer assim, num financiamento de uma compra, e aí seja para qual for o objetivo, uma compra de um terreno, uma compra de um loteamento, de uma multipropriedade, um time sharing, seja qual for desses, é um financiamento à compra, né? Então, este financiamento à compra, ele é um recebível que a pessoa de boa fé está assinando um contrato de compra e venda, e lá nas cláusulas tem que... Então, assim, você empreendedor, se você quiser fazer uma securitização, saiba, tem que ter uma cláusula de securitização, de cessão, perfeito, lá no contrato de compra e venda para você poder ceder lá na frente, tá? Então, Felipe, deixa eu só dar uma reforçada isso para a turma, viu? Para quem quer no futuro fazer uma operação, tá? É importantíssimo que ao vender o seu imóvel,
apartamento, terreno, que seja, né, coloque já a cláusula lá prevendo isso, porque depois é muito mais complicado, tem que consultar cada pessoa, né, é uma complicação. Eu já vi acontecer, tá, que não tinha cláusula de cessão, e é o que você falou, assim, Não, é eu o já parto da fiz. montanha, No né? começo, há 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu fiz uma operação, era muito, 8 anos atrás, era muito novo isso tudo, né? E aí eu tive que entrar em contato um com um, foi complicado, viu, o É negócio. difícil, Eu é aprendi na difícil. pele, por isso que eu pedi uma paradinha, um stop aqui para alertar a turma. Então, tem que ter essa cláusula de cessão, né? E aí, sendo cedido este recebível, tem algumas maneiras de fazer essa cessão. Uma é o que é o mais utilizado, que é o true sale, né? Que é realmente uma venda sem volta, né? Ou seja, você cedeu a carteira, recebeu um dinheiro por aquilo e você não tem mais nenhuma obrigação com aquela carteira. Vamos dizer, se tiver atraso, se tiver até, vamos dizer, alguma fraude, o comprador ele comprou de boa fé, fez a due diligence dele, fez o estudo dele e a vida segue. Felipe, né? você falou aí que a true sale é a mais comum. É mesmo que, na minha experiência, eu sempre vejo os fundos querendo mais fazer antecipação do que a true sale, porque isso envolve, geralmente o próprio, vamos dizer assim, há uma penalização, não sei se é penalização o nome, mas ele geralmente embute um grau de risco ali maior quando faz um true sale, que libera menos recursos para o empreendedor. É assim que funciona mesmo na vida real? Vamos lá, né? Então, o que acontece é que as operações, o mercado ele mudou bastante, né? Então, se a gente for olhar para operações exclusivamente de recebíveis, você vai fazer realmente um desconto naquela carteira, e aí você pode fazer ou esse true sale, que é vender realmente a carteira, ou com coobrigação. O que tem acontecido muito, Felipe, na verdade, eles fazem uma operação corporativa com uma CCB, que é uma cédula de crédito bancário, ou com uma debênture, ou com uma nota comercial, e que tem como garantir os recebíveis. E aí é feita essa cessão, mas o ponto principal da operação não são, vamos dizer assim, do ponto de vista regulatório, tá? O que tem eu vou ter aqui um crédito bancário, né, uma operação de crédito à empresa, e que tem como garantia os recebíveis. Então, é um jeito de fazer que está sendo muito utilizado pelos credores, por quê? É mais simples de fazer essa operação. E você, por exemplo, no caso de multipropriedade, tá? A legislação, a regulação, ela permite a troca dos recebíveis em até 20% da carteira. Essa foi uma decisão do colegiado da CVM que ditou isso, tá? Então, só que a gente sabe que multipropriedade, ele tem uma rotatividade muito maior do que isso. Ainda mais se for uma operação de 5 anos, 10 anos. Você vende o empreendimento 2 vezes. É isso, entendeu? Pô, 20% é um quinto. Então, assim, vai rodar umas 10 vezes isso, pelo menos, né? Então, no final do dia, o que acaba acontecendo, né? É mais fácil fazer uma dívida com garantia dos recebíveis do que fazer uma cessão e utilizar aqueles recebíveis como lastro. Então, a maioria das operações que tem recebíveis hoje, elas estão saindo nesse molde. Você olha para o devedor, né? Você olha para o balanço daquela empresa e pega também os recebíveis, né? Então, o lastro no final do dia não são os recebíveis. Os recebíveis acabam sendo só garantia, tá? E aí existem estruturas de operação que elas mitigam, que elas tornam menos um risco menor. Então, vai ter uma curva de amortização para poder pagar aquela dívida e os recebíveis já vão fazer frente a isso, por exemplo. Tá? Então, na minha visão, eu acho muito bonita essas operações, né? Eu me empolgo porque eu acho muito bonita realmente. Operações com recebível, porque a empresa, com a própria carteira de vendas que ela fez, ela consegue se financiar, né? E embora seja através de uma operação de crédito, né? Ela consegue dar aqueles recebíveis como garantia e diminuir o risco
para ela também, né? Porque ela não precisa pôr a mão no bolso para ficar pagando a operação todo mês. Se ela tiver feito um bom trabalho de originação, né, que seja de dar esse crédito, né? E Felipe, eu tenho visto muito agora, não sei se você sabe, mas uma das minhas atividades é exatamente essa captação de funding para empreendimentos imobiliários. E eu faço esse meio de campo entre os investidores, né, que eu conheço a maioria, e a turma aí do Brasil. E eu tenho percebido muito o seguinte: pessoas que o empreendimento performou, terminou, ele está com a carteira, e eles querem fazer mais 2, 3 empreendimentos, assim, de maior porte. Aí vão lá, em vez de pegar dinheiro emprestado no banco, ele pega a carteira dele, antecipa e está em casa, né? Muito bacana. Agora, Felipe, você já mencionou algumas vezes vários setores. O meu público aqui, ele trabalha mais com corporação residencial, com loteamento e também, em menor número, com multipropriedade, né? Você poderia fazer uma análise assim, de como esses setores são vistos de vero aí pelo mercado de capitais, cara? Quais são as coisas boas que são vistas nele e as coisas que assustam? Vamos começar pelo, entre aspas, mais difícil, tá? Porque tivemos problemas grandes em 2015, 2016, se eu não me engano, se a memória não está falhando, que é o loteamento, né? Então, o loteamento, e aí a minha visão não é essa, tá? Eu gosto muito do loteamento, tá? Mas, assim, loteamento, per se, ele tem algumas características que dificultam, tá? Pro lado do credor. Então, o credor, quando ele olha um CRI de loteamento, ele vai olhar para quê? Localização. E aí, do meu lado, tá? Eu faço questão de visitar, porque um dos CRIs que tinha dado problema lá no Fator, lá no Veritá, quando eu era gestor lá, eu vou explicar e você vai entender na hora. Era uma cidade, não vou falar o nome da cidade, tá? Que aqui tinha uma rodovia que ia e a rodovia que voltava, né? E por aqui passava outra rodovia que ia e que voltava. A cidade ficava nesse quadrante aqui. Tá. E fizeram um desenvolvimento de um loteamento desse lado. Então, é no quadrante oposto, né? Então, a pessoa vinha da cidade, ela tinha que fazer 2 alças para poder chegar naquele local. Às vezes, dependendo do lugar da universidade, ele tinha que vir de outro lugar, enfim. Era um pouco trabalhoso. E começou a ter venda, financiaram, né, já tinha o TVO para poder fazer o desenvolvimento do condomínio, está tudo andando a mil maravilhas. O que aconteceu? Fizeram um condomínio no quadrante da cidade. Este loteamento, todo mundo, 90% destrataram. E na época que destrato não tinha nenhum problema, né? Não tinha problema. Então, assim, o que aconteceu? A localização do outro, o preço era basicamente o mesmo, tá? A metragem era basicamente a mesma, o produto era muito semelhante, né? Resumindo, o produto era muito semelhante. Os dois, ambos, loteamento, condomínio fechado, loteamento fechado, mais ou menos para a mesma classe. O que aconteceu foi, as pessoas viram que tinham que ela ia economizar pelo menos 15 minutos para chegar. Tá. Localização, né? Então, assim, eu faço questão de visitar. Então, teve uma operação que a gente estava analisando ano passado, que era os condomínios, os loteamentos eram em Botucatu, tá, né? Eu moro aqui do lado de Campinas, né? O outro era em Cotia e o terceiro no Guarujá, tá? Fui visitar o de Cotia, maravilhoso, sensacional, uma coisa assim esplêndida. A localização, o espaço do condomínio, uma localização perfeita, acesso à rodovia, maravilhoso. Fomos visitar o do Guarujá. Não era assim que era de frente para uma favela. Era, de um lado da rua era a favela, do outro era o condomínio. Falei, opa, né? Tem alguma coisa aqui que tá estranho. Daí fui entender com o empreendedor. Ele falou, não, isso aqui é um produto muito parecido com Minha Casa Minha Vida. Eu falei, mas meu amigo, você está vendendo lote, o cara depois ainda vai ter que construir. Né? E quem que comprou isso aqui? Ah, não, foi o próprio pessoal da comunidade. Ele falou, o próprio pessoal da comunidade. Ficou esquisito, mas seguimos para eu poder analisar o terceiro, que era mais longe, que era o de Botucatu. E aí o de Botucatu, no raio de crescimento inverso ao que a cidade estava crescendo. Tá. Né?
Então, o loteamento, na nossa visão, né, minha especificamente, ele tem uma questão localização muito importante, né? Ou você está no sentido certo de crescimento da cidade, ou aquele produto vai se tornar um mico, né? Porque ou as pessoas não vão querer ir para aquele local, ou quando se derem conta que tem um mais perto, com o mesmo preço e mais de fácil acesso, aquele produto vai ser destratado sem dúvida nenhuma, que foi o que aconteceu lá atrás, né? A gente teve essa experiência. Então, localização é um ponto muito importante, tá? Existe um outro ponto que é a questão das garantias, né? Então, nesse caso aqui, a garantia é o próprio é o próprio terreno que a pessoa está comprando, que ela vai construir. Tá. E aí você também vai matar a charada do que eu estou falando rapidinho. O que acontece é o seguinte: a pessoa vai, vamos dizer que vai comprar um terreno por R$100 mil, tá? Vamos dizer que seja um loteamento aberto, tá? Por exemplo, fica mais fácil de entender. A pessoa ela vai ter que gastar mais 250 mil, 300 mil reais para deixar uma casa ali de pé, com condições adequadas de segurança, porque é um loteamento aberto, né? E se ela parar de pagar e ela já construiu a casa dela? O que vai acontecer? Você, como credor, né, a pessoa que é o credor do fundo imobiliário, ele tem aquele lote, única e exclusivamente, que está dando problema, que está dado como alienação fiduciária, e que ele vai ter que tentar negociar. Então, a pessoa atrasou, tentou negociar, não pagou. O que vai acontecer? Ele vai ter que chamar aquela pessoa e falar assim: olha, eu vou passar para alienação fiduciária, vou ter que executar. Pode executar. O que eu construí em cima vale mais que o terreno. Então, algumas pessoas que estão construindo suas casas têm essa visão de que não vai perder, mas vai, tá? Então, assim, é um processo, às vezes, um pouco mais demorado, porque, ainda que você execute a alienação fiduciária, existe essa parte do imóvel que pode ir para a negociação judiciária, tá? Então, esse é um ponto que... Ele fala, não, mas espera aí, você tem um direito ao loteamento, embora a lei verse que Felipe, por você ter... Me tira uma dúvida só, isso é uma situação que vocês encontram com frequência ou é mais exceções assim? É, com frequência. Por que acontece, né? Existe alguns tipos de condomínios de mais alto padrão que eles obrigam a pessoa a pagar X%, 80%, 70% para ela poder começar a construir, né? Mas os de mais baixo padrão não fazem isso. E não vejo nenhum problema, até porque o sentido é esse, né? A pessoa compra, financia aquele terreno para ela poder começar a construir. E essa que é a ideia do produto, e beleza, tá? Não acho que é um produto ruim. O que acontece é que às vezes as pessoas acham que isso não vai acontecer, mas acontece, né? E vai perder. E aí, por exemplo, né? O que acontece é, o credor, ele tem o olhar de eu quero resolver, quero receber meu dinheiro, e o que for vendido a mais não é problema meu. Então, é importante que as pessoas que estão construindo sua casa, elas saibam que elas podem perder tudo por muito pouco, porque vamos dizer, né, um loteamento aberto, então valia 100 mil quando ela comprou, vamos dizer que esteja valendo 200 mil, né, e ela colocou mais 300 mil ali em cima. O credor, ele quer vender por 100 mil, porque é o que ele deu de dinheiro para a pessoa. Então, se ele encontrar um comprador por 100 mil, ele vai comprar. Ele vai vender, né? Perfeito. E a pessoa vai perder o dinheiro dela, todo que ela fez o desenvolvimento. E aí entra na negociação jurídica, entendeu? Por conta desse investimento que a pessoa fez em cima. Sim. E eu vi alguns CRIs nessa condição, tá? Cara, e em relação a ponto positivo de loteamento, assim, que eu percebo hoje que teve uma geração nova de fundos dos últimos 4 anos que focaram muito em loteamento, né? Por que foi que isso aconteceu? O que é que eles estão vendo no loteamento? Conforme eu falei, tá? Eu falei aqui da parte negativa, mas eu sou um entusiasta, tá? Qual que é o primeiro ponto que é muito favorável do loteamento? Ele sendo um loteamento assim, mais ou menos com umas 100 unidades, 70 unidades, você já tem margem estatística. O que é isso, né? Você vai ter recebíveis com diversas faixas de... recebíveis com diversas faixas de prazo, recebíveis com diversas pessoas com qualidade de crédito diferente, pessoas com idades diferentes. Então, você passa a ter um viés estatístico muito bom
embora concentrado geograficamente, tá? Existe um fator pressão social, tá? Então, a partir do momento que, assim, as pessoas se falam, né, Felipe? As pessoas se conhecem. Então, se o cara está atrasando o loteamento, ele também provavelmente vai estar atrasando o condomínio, né? Alguma coisa. Então, existe uma pressão social que acontece ali, tá? A gente, inclusive, teve uma operação que a gente tinha lá no Fator, que a pressão social foi o que resolveu, né? Então, a gente começou a mandar cartas para os devedores que estavam atrasados e mandava um carro gentilmente cobrar a pessoa na porta. O vizinho falava com o vizinho que viu que não sei o quê, e aí a hora que o cara encontrava no bar era uma zoação em cima do cara e as pessoas pagavam, entendeu? Então, a pressão social ela é importante também, nesse caso. Então, o loteamento ele tem esse viés, que é diferente de uma incorporação vertical ou de vamos dizer assim, você pegar uma carteira espalhada geograficamente. Porque as pessoas não vão se encontrar e aquilo ali não vai acontecer. Então, tem esse viés social muito importante. Então, tem o viés estatístico, o viés social que ele favorece muito. Especificamente eu, Felipe, eu gosto muito de loteamento porque, normalmente, o desenvolvedor ele está mais apto a conversar. Eu não sei se é porque não tem um produto de prateleira de banco para isso, que é um dos fatores. Não existe outra opção, assim. Mercado de capitais é única para ele, né? Então, ele está mais apto a ouvir, está mais apto a conversar, ele quer entender e ele quer fazer acontecer, porque é a opção que ele tem. Então, eu vejo que isso tem um valor muito importante, tá? Porque ele sabe, né, ou imagina que se ele queimar aquela porta, ele não vai ter outra. Acabou, porque ele vai ter que trocar de CNPJ, porque as pessoas vão dar um Google, vão achar o nome dele, o cara está devedor aqui nessa outra operação. Né? Então, Felipe, vejo isso com muito bons olhos, né? Essa Felipe, possibilidade e a qualidade dessas operações de loteamentos que você já teve e da própria governança das empresas que você trabalhou, em relação, foi o quê? Na média, acima da média, abaixo da média? Vamos lá. Aí tem um ponto que eu sou muito chato e eu sei que esse é um ponto que pega para algumas empresas, tá? Eu vou falar o exemplo, eu não vou falar um nome, mas quem está mais tempo no mercado vai saber de qual empresa que eu estou falando. Eu já sei, sem nem você falar. Tinha uma empresa no mercado que ela foi muito grande e que um fundo internacional investiu nela para que ela continuasse crescendo, de loteamento no Brasil inteiro. E a gente tinha uma operação com essa empresa. E essa empresa, do dia para a noite, o que ela fez? Tá? Deixa eu fazer uma explicação antes. O que ela fez? Ela desconectou o servicer. O que é o servicer? É aquela empresa que faz a cobrança dos boletos, uma empresa terceira. E o que a gente acreditava naquela operação é que quem emitia os boletos era o servicer. E a companhia se servia das informações do sistema daquele servicer. Nesse caso, dessa operação, era o contrário. Quem tinha o sistema era a empresa. E esse servicer, ele acessava através de um login e de uma senha que era fornecido pela empresa. A empresa, de má fé, numa sexta-feira, eu estava lá quando isso aconteceu, ela desconectou o servicer, de modo que ele não tinha mais acesso àquela carteira de recebíveis, né, não conseguia mais emitir os boletos, e impediu que o servicer entrasse na empresa naquele dia, naquela sexta-feira, junto com a securitadora e com os credores. E na segunda-feira ela pediu recuperação judicial. O que aconteceu? O juiz, quando ele viu nos autos a descrição daqueles recebíveis, ele não identificou de primeira mão que era uma empresa, que eram recebíveis que tinham sido cedidos. Então aquilo lá entrou para o bololô da recuperação judicial. Então onde que eu quero chegar? Né? Eu sou muito chato por lá atrás, né? Ter queimado a mão com isso, com a questão da emissão dos boletos. Então, o que eu tenho a falar? Tá? Emissão de boleto tem que ser feito por terceiro. Se a empresa quiser acessar o sistema do terceiro e quiser ela própria emitir, e quiser ela própria ter o relacionamento com o cliente, que eu acho adequado, eu acho que é justo, porque é a marca da empresa que está ali, né? Eu acho que é plenamente compreensível. A única coisa é que ela vai ter que se sujeitar.
tá, a um sistema de um terceiro, e aí tem toda a questão da contabilidade, como é que faz, mas assim, tem um operacional que pode ser um pouco chato aí, tá, mas esse é um ponto que eu vejo que é muito importante e que poucas empresas dão valor a isso, porque, mas o relacionamento tem que ser meu, só eu que posso fazer o relacionamento. Não, você pode tocar tudo. A única coisa é que você vai ter que ter um login de um terceiro, justamente por conta disso. E aí você perguntando, né, o que eu tenho visto? Eu tenho visto a mercado, tá? Não das operações que a gente comprou ou que a gente fez. Eu tenho visto que as pessoas não olham para isso, que é deixar a raposa cuidando do galinheiro, né? Você tem um recebível, mas quem tem o controle daquele recebível é o próprio devedor, enquanto deveria ser o credor, que deveria ter Então, assim, o que eu tenho visto, né? Cienge, no geral, né? Então, o sistema que é mais utilizado pelas empresas e pessoas adequadamente monitorando e utilizando o Cienge adequadamente. Eu acho que poderia ser o Cienge na mão de um terceiro e o login dado por esse terceiro, tá? Essa é a minha visão fundo, de um credor, né, que já queimou a mão com isso, tá? Eu conheço o fundo de equity, né, que precisa estar com isso na mão, que ele não abre mão, né? Ele que administra todo, não só emite, mas administra todo o back financeiro, tudo isso, né? Contábil, tudo isso. Cara, e vem cá, e multipropriedade, irmão, ainda é palavra feia no mercado aí na Faria Lima? Ou está começando a virar a chave? Olha, eu sou uma pessoa eu fui um dos primeiros que comprou multipropriedade sem ser aqueles fundos mais high yield, né? Lá no Veritá. A gente fez um estudo estatístico e fizemos uma modelagem que a gente entendeu que mesmo se estressasse X vezes, ainda pagava, tá? O que acontece é que tem algumas empresas e alguns fundos que estão fazendo operações com pouca informação a mercado. Então, eles não mostram muitas informações. E o que acontece quando você, vamos dizer assim, né, num relacionamento, né? Então, eu sou casado, né? Daí vamos dizer que eu vou passar uma semana em Las Vegas. Eu não dou notícia para minha esposa. O que vai acontecer, né? Não vai dar certo, né? Então, num relacionamento, seja ele qual for, é importante ter transparência e é importante ter informação à disposição caso queira ser feita um entendimento, uma auditoria, né, alguma coisa. Se você não dá informação e não dá transparência, fica difícil de entender. Essa informação, por exemplo, alguns fundos não dão para os investidores, para o órgão regulador? Para os investidores. Tá? Então, eu acredito, tá? Eu tenho essa crença e estou fazendo parte de uma iniciativa que vai dar mais informação das informações públicas para todos os investidores. Perfeito. Agora, quem tem a condição de dar mais informação mesmo é o credor, porque ele consegue apertar, devedor, me passa a carteira a cada 3 minutos, né? Tem uma operação que é tão grande, né? Que em 3 minutos muda muita coisa, a carteira de multipropriedade, né? Dependendo do tamanho da operação, 500 milhões, muda muito, né? Porque tem massa crítica para isso, né? Então, sei lá, a cada semana você tem que me mandar a carteira atualizada desse jeito aqui para poder mostrar para os meus investidores o que está acontecendo. Porque não é questão de não confiar, sabe, Felipe? Aqui eu estou assim, deixando bem claro, tá? Não é questão de não confiar, é questão de que não passa informação. É o mesmo exemplo do que eu falei, né? De um marido ir para Las Vegas e não avisar a esposa. Você pode estar indo em Las Vegas todo dia só para a igreja, mas... É isso. Só que se você não está postando foto, não tem, sei lá, um congresso, né? A pessoa foi para um congresso da religião dele, sei lá, enfim. E aí chegou lá, mas o cara podia estar no cassino, entendeu? Felipe, então, assim, ainda só para fechar aqui multipropriedade, tudo bem, isso aqui dá por parte de alguns fundos, acredito que dos principais que trabalham com isso, talvez, mas qual é o cheiro hoje que o mercado tem? O mercado já está começando a ter mais interesse, porque o que eu percebi é que alguns fundos se interessaram porque teve uma primeira leva nos primeiros 5 anos aí que está dando certo. O pessoal ganhou dinheiro e não teve default assim, maiores. Então, já teve um primeiro ciclo, né? Depois disso, você tem também, ou seja, já houve um aprendizado, tanto por parte dos empreendedores, que antes até não sabiam muita coisa também, os fundos que entraram inicialmente também aprenderam muito, né? Até doído mesmo, e os tickets eu percebi que são muito altos, e isso atrai muito os fundos, né?
Me explica, então, assim, como é que está o momento, a ótica do investidor sobre o business multipropriedade. Vamos lá. Então, num geral, tá? O que existe é um receio. Né? Por quê? Porque as taxas são muito altas, é o que você falou, as taxas são altas. E onde tem taxa alta é sine qua non, né? Uma fórmula. O credor, o devedor, ele só aceita pagar porque é o único bolso que ele tem. O que acontece do lado do credor, quando eu vejo uma taxa muito alta, eu vejo risco alto. Então, o que deveria acontecer conforme o entendimento de que são operações que têm uma taxa alta, mas o risco não é tão alto, as taxas deveriam convergir para baixo. Mas eu vi isso acontecer. Assim, é o que está acontecendo. No início, a turma pagava 18%, até 20%. Né? E aí essa turma foi baixando para 12%, ali, 11%. E antes desse aumento aí, até final do ano, eu vi amigos meus fazendo operação 8,5%. Né? Pessoas próximas de mim, assim. Né? Aí eu falei, pô... É o que eu estou falando. Então, assim, o entendimento é muito risco. Ah, não é tanto. A taxa vai diminuindo, né? Então, essa redução de operações de multipropriedade, tendo taxas menores, demonstra, né, garantias adequadas, operações que estressaram foram pagas, tiveram que executar todas as garantias, tiveram que ir atrás da carteira, tiveram que colocar a equipe para vender lá. Deu estresse, mas não perdeu dinheiro, né? Mas não perdeu dinheiro, né? Então, assim, no limite, as pessoas estão entendendo que funciona. Agora, tem um ponto que é crucial. O gestor tem que querer sair da cadeira. O que quer dizer isso? Ele tem que ver. Tem que ir lá em Foz. Tem que ir em Olímpia. Tem que ter a disposição de fazer... Oi? Tem que rodar. E isso exige, né? Isso exige da pessoa um tempo e uma dedicação que às vezes a pessoa, não quero ir lá para Caldas Novas. Tem uma operação dessa em Olímpia, vou ver a de Olímpia, que eu consigo em 3 horas chegar lá e voltar, entendeu? No mesmo dia, sem precisar pegar avião. Então, o que precisa ter é disposição. E é isso, por exemplo, eu vou citar aqui nominalmente uma pessoa, a Camila, né? Da Habitat. Então, ela é uma pessoa que roda, né? E gasta, né? Eu brinquei com ela, falei, nossa, Camila, quando você for tirar suas férias, você não precisa nem pagar o bilhete, porque o tanto que você voa pelo Brasil, eu falei, Fê, tá difícil. Então, assim, é necessário ter essa disposição e ter uma equipe que tenha essa condição, porque é o que eu falei, Felipe, não adianta, vamos dizer, tá? Eu vou te explicar como é que é o condomínio onde eu moro. Você vai conseguir visualizar, eu vou tirar fotos, você vai achar, pô, que bonito, eu vou te mostrar no Google Maps, você vai achar legal. Agora, se você vier aqui, é outra experiência. Com certeza. Perfeito, irmão. Agora a gente está chegando na fase final do nosso podcast e vamos entrar no assunto mais importante. Tudo isso até agora, tá entendendo? Foi só um preâmbulo para a gente falar do que importa mesmo, que é de fazer podcast. Né? Acho que é o assunto que brilha o meu olho e o seu. O Felipe já falou até agora do que ele faz como gestor, do que ele fez. Ele escreveu um livro, o livro básico, né, referência sobre CRI hoje e no Brasil, mas ele também é podcast, é influencer. Fala aí, Felipe, desse mundo, cara. Como é que você foi parar nisso, velho? O que aconteceu? Eu percebi que tinha um espaço a ser ocupado. Qual que era esse espaço que eu via? Não tinha nenhuma pessoa, gestor de fundo de CRI, ou que tivesse trabalhado em securitizadora, ou que conhecesse minimamente esse setor, falando nas redes sociais. E aí eu comecei com o meu perfil, comecei em janeiro de 2021, não gastei nenhum centavo de mídia paga, nada, e o meu Instagram chegou hoje, né, tá com 7.400 seguidores. Bacana, cara. Tudo orgânico. E é um tema árido, né? É um tema que, assim, então, assim, eu me considero... Não dá para fazer dancinha, né? Exato, não dá. Então, assim, eu considero que eu me chamo de micro-influencer, mas para o tema, né, talvez eu seja o maior. Né? Muita gente. Para o tema seja o maior, né? Então, nesse sentido. E aí, o que eu percebi faltava também um podcast específico de securitização, né? Não tinha esse podcast. E eu sou uma pessoa que eu preciso, Felipe, disso aqui, ó.
Eu preciso de relacionamento. Eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, carente de estar próximo de pessoas, de ouvir o que a pessoa está fazendo, de falar o que eu estou fazendo. Você é um ex-planilheiro que virou agora gente da gente, né? Antes da pandemia, eu sempre tinha para frente 2 semanas de almoço marcado. É mesmo, Felipe. Quantos quilinhos lhe rendeu isso, meu irmão? O problema não é nem isso, né? O problema é que é tanta pessoa que a gente vai conversando que eu acabei virando uma referência também para isso, né? Então as pessoas, estou precisando de uma pessoa com esse perfil aqui, me indica alguém. Virou o Red Hunter. Então assim, eu gosto de fazer isso e acabou virando uma coisa comum, né, de acontecer. Você falou e chegou a pandemia. Você falou aí do almoço, né? Só desculpa interrompendo. Eu tenho um resort aqui em Alagoas e cara, todo dia eu almoçava no resort. Velho, é impossível o cara ficar magro, não tem como, tá entendendo? Porque assim, eu tinha até salada, etc., mas sempre você passava pela mesa de doces ali, você repetia e não pagava, né? Assim. E aí o que acabou acontecendo foi que veio a pandemia, né? Eu entrei num processo de reflexão e que acho que todos, né, passamos por isso, né? De rever algumas coisas, né? E essa foi uma coisa que estava me fazendo muita falta. Esse contato com as pessoas e conversar e falar abertamente, dar risada. Porque eu amo minha esposa, amo minha filha, meu filho, mas é diferente, né? São pessoas que estão falando de outras coisas que eu não conheço e que eu quero ouvir, né? Então o que acabou acontecendo foi que eu achei uma maneira de fazer isso através do podcast. Aí que é bacana, então, cara. Você está fazendo isso de Valinhos e eu de Maceió, né? Então, assim, foi muito parecido. Quando eu saí da presidência da ADIT, o meu negócio é na Barra de São Miguel. Agora não mais que eu arrendei ele. Mas o que aconteceu? Eu falei, agora eu não vou ver mais ninguém, né? Então vou criar um podcast para manter pelo menos o contato com a turma, bater papo. Não, tanto que meu podcast chama Bate-Papo com Felipe Ribeiro. Por quê? É isso que eu acabo fazendo. É lógico, algumas vezes eu vou para uma parte mais técnica, às vezes, eu aviso para o ouvinte, agora a gente vai para um tema um pouco mais técnico. Coloca na velocidade 2 aí, se você não quiser ouvir, que daqui a pouco a gente volta para o bate-papo mais lento. Felipe, bota na velocidade meio para processar mais devagar, para entender. É isso, eu falo, para de lavar a louça agora, pega um caderno, né? Então, Felipe, é um pouco isso. Repete aí para a turma, qual é o seu Instagram e qual é o nome do seu podcast? Vamos lá, o meu podcast ele chama Bate-Papo com Felipe Ribeiro e está nas principais plataformas de podcast, né, de streaming, e o meu Instagram é @felipe.fiz. E aí, viu, eu acho que a gente não teve oportunidade, eu vou aproveitar esses últimos segundos para te falar talvez uma coisa que você não saiba. Eu trabalhei no navio de cruzeiro e eu trabalhei em hotel, restaurante durante 7 anos. Jura, cara? E um dos meus principais objetivos de vida é ter o meu próprio hotel ou pousada aí no Nordeste. Dá tempo você fez uma careta. Dá tempo de mudar de sonho, meu amigo. Cara, eu já vi tudo. Agora, cara, sonho para sofrer é foda. Eu trabalhei 7 anos, né, com turismo e hotelaria, né? Trabalhei no único hotel da Accor no mundo que tinha 110% de ocupação todo mês, que era na época chamava Fórmula 1 Paraíso, né? Hoje é o Ibis Budget Paraíso, cara, que fica do lado do Metro Paraíso. Explica esse negócio aí de 10%. Todo mundo fica curioso. Estou tentando processar aqui a informação, porque eu já vi 101 acima. Lá é um hotel que é do Antônio Cetim, né? Já foi entrevistado aqui. Quem quiser ouvir, dá uma procurada aí. Ele foi o principal investidor daquele hotel, né? Embora tivessem outros investidores, ele era o principal investidor daquele hotel. E a localização, né? Aquela história da localização, ali se concretiza isso. O hotel, ele fica parede a parede com o metrô Paraíso. Tá? Do lado da Paulista, do lado da Vila Mariana, do lado da Sena Madureira, do lado da 23 de Maio, do lado do Ibirapuera. Entendi. E é um hotel que de semana está cheio por conta de shows na época, né, que tinha, e toda a parte cultural de São Paulo, porque está muito próximo da Paulista. E
também pelos homens, pelos businessmen, né? Então, é um hotel que tinha pessoas que saíam às 6 da manhã, embora o check-out fosse às 11, se eu não me engano, ou às 10. E tinham pessoas que chegavam em São Paulo porque iam ter reuniões às 9, às 10, às 11. Isso aconteceu muito comigo. Queriam entrar para dormir 1 hora, 2 horas, e pagavam early check-in. Cara, eu não queria ser o gestor responsável pela governança dele, não. Meu amigo era um batalhão, de funcionários. E aí o que acontecia, então? Todo dia. O meu horário de entrada era às 5h30 ou às 6, dependendo do dia. Todo dia tinha 10, 15, 20 quartos early check-in. Todo dia. Então é isso aí. É melhor. Agora, Felipe, voltando aí para o podcast, cara, me dá aí umas dicas, Zé, de como entrevistar, de como conduzir. O que é que você aprendeu aí nesse tempo todo aí que eu possa também aprender um pouquinho contigo? Eu vou voltar lá no hotel, na época que eu trabalhava no Fórmula 1, tá? Então, quando eu trabalhava lá, eram 300 unidades, né? 300 UHs, né? E aí, eram 3 postos de recepção, né? Da recepção ali atendendo as pessoas, então a maioria dos check-ins era feita ao meio-dia. E eu tenho esse jeito de querer fazer amizade com as pessoas, querer entender quem que é a pessoa, só que era um serviço muito rápido, né? É um hotel super econômico, né? E hoje continua sendo. Fazer amizade em 2 minutos. O que eu fazia, né? Então eu pegava o RG da pessoa e para poder fazer a ficha de entrada, eu via nome, sobrenome, data de nascimento, cidade e nome dos pais. Em algum desses, eu conseguia encontrar alguma semelhança comigo. Então, o que eu estou falando, na verdade, eu estou traduzindo, né, em palavras de uma maneira prática, o que aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, fala, né, que é encontrar alguma semelhança. É basicamente isso que ele fala, né? Ouvir a pessoa e encontrar alguma semelhança com ela para criar empatia. Então é o que eu faço, tá? Assim, se alguém tiver disposição de ouvir... Mas a gente já está aqui há 1 hora, velho. O que você encontrou comigo aí? Diga aí, de algo comum. Vamos lá. Pronto. Começa pelo nome e pelo setor, né? Porque eu sei que você veio dessa... Meu filho gosta de música e você também. Aí, já estamos... A lista aqui vai... Entendeu? O setor imobiliário, o setor de hotelaria, né? Então, por que eu falei isso no final, né? Eu não lembrei de ter falado antes, mas eu podia ter falado isso antes, né? Então, o que eu procuro fazer, né, é ouvir as pessoas, né, e encontrar os pontos de similaridade. Mas, viu, Felipe, assim, eu vou te falar uma coisa. Eu, com 3 anos, eu sou de 86, 89 era o ano da eleição. O Plínio de Arruda Sampaio, ele estava em Campinas, que era um dos candidatos à presidência, né? E eu vi ele na TV. Para mim, ele era uma pessoa comum. Para mim, ele era uma pessoa conhecida. E eu e minha mãe estava num restaurante e eu vi o Plínio de Arruda Sampaio. E aí eu, Felipe, com 3 anos, fui até aquela pessoa e falei assim, prazer, Felipe. Jura? Você é desse time, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, essa vontade de estar com pessoas. Outro time, cara. Eu era o introvertido, aquele magro, alto, todo caladão, a vida inteira, né? Depois eu fui entendendo que isso ia me prejudicar na vida. E aí comecei a forçar, uma forçação de barra imensa para ficar mais sociável. Mas você sabe de uma coisa, Felipe? Eu não tenho nenhuma vida social. Eu não saio de noite, eu não saio para restaurante, final de semana, eu fico dentro de casa. Então, assim, eu tenho muitos amigos, colegas, conheço muita gente, mas, cara, o que eu gosto mesmo é estar em casa. Então, assim, nesse aspecto aqui, eu sou meio seu oposto aí. Eu tenho esse jeito e o navio também. Entendo. Eu aprendi muito no navio, né? Hotelaria, tudo isso aí você mesmo que você não tem, ou você, se você não gosta, você sai logo, senão você aprende e melhora. Mas, irmão, eu queria te agradecer aí, foi ótimo o papo, cara, foi muito bom entender um pouquinho, né, a visão de um gestor, né, sobre o mercado imobiliário. Eu acho que vai ser muito útil também para a nossa turma aí. Realmente gostei de coração, achei muito bacana, assim. A gente nunca tinha batido um papo assim tão longo, né, mais oi, nada tão longo, e foi bom também para te conhecer melhor, cara. Obrigado mesmo pelo convite, eu passo para você aí as considerações finais suas aí.
Bom, eu sou grato, tá, pela possibilidade de a gente estar aqui conversando, né? A gente tinha marcado no meio da semana passada, só que era feriado, né? Eu também não tinha percebido, por isso que a agenda estava livre, né? E, e aí, estou feliz de a gente estar batendo esse papo, colaborando com alguma coisa aí com os seus ouvintes. Espero que esteja sendo útil. E a próxima é lá no meu podcast, tá? Beleza. Bom demais, cara. Filipão, valeu, meu irmão. Valeu, Xará. Obrigado. Valeu. Muito sucesso, hein? Valeu, um abração. Um abração. Pois é, amigos. Termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.